Então, olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem nesse momento de pandemia. Estamos enclausurados, não podemos sair para dançar para lá e para cá, mas espero com a aula de hoje ajudar vocês a criarem suas videodanças e também a criarem suas videoaulas gravadas ou alguma informação que eu vou explicar aqui hoje servir como base para vocês se organizarem numa plataforma online, por exemplo, o Zoom, para filmar uma aula ao vivo, formas de filmar e aparecer para a câmera para os alunos, por exemplo. E, enfim, primeiro quero agradecer ao evento pelo convite, agradecer a Bárbara pelo convite para participar do Bento em Dança Online, dentro de uma equipe de professores e artistas maravilhosos, uma honra participar desse momento e estou muito feliz de estar aqui hoje. Então, vou falar brevemente sobre a minha trajetória com a dança e com o vídeo até ficar apaixonada pela videodança. Então, comecei a dançar com 5 anos de idade, em aulas de balé clássico, depois parei por um tempo e retornei aos 8 anos de idade, e dali dos 8 anos até agora não parei mais de dançar. E foi com 8 anos que eu continuei os estudos em balé clássico, e onde eu obtive minha formação uns anos mais tarde. E também tive experiências e fiz aulas por um bom tempo com outras danças, como sapateado, jazz, contemporâneo. E essa relação com a dança sempre foi forte na minha vida. Mas também com o vídeo, que desde que eu era criança, antes mesmo de começar a dançar, eu já dançava pela casa com a presença de uma câmera. Meus pais tinham uma filmadora, aquelas dos anos 90, e gostavam de registrar momentos importantes da vida, da família, encontros, e também apresentações de escola regular, e também de espetáculos de dança. Então, quando eu era pequena, já era incentivada a dançar na sala de casa, ao som de Chiquititas ou El Chan, com 4, 3 aninhos, e minha mãe operava a câmera e já atuava como a minha diretora artística e videomaker. E eu dançava para a câmera. Então, essa relação com corpo-câmera já começou desde a infância. E aí chegou um momento que eu comecei lá no ensino médio, a ter o contato com vídeo, produção de vídeo, edição e filmadora, a partir de uma disciplina de inglês do ensino médio, que a professora propunha aos alunos realizarem videoclipes. Podia ser com imagens de fotos ou vídeos mesmo, tanto dos alunos ou vídeos aleatórios na internet que combinassem com a música que a gente ia colocar a tradução, né, na legenda. Então, o grupo que eu estava inserida gostava muito de dançar, de atuar, de se sentir uma popstar. E aí a gente começou a fazer o videoclipe de uma música. E aí eu comecei a gostar daquilo, de filmar, de as colegas, de ser filmada, dançar para a câmera. Não era ainda videodança, né? Bem longe, porque a gente reproduzia a música fazendo a imitação da música, né? Como se estivesse cantando um clipe, né? E aí a gente foi experimentando em outros trabalhos nessa disciplina e eu comecei a perguntar para meus colegas se eu podia me encarregar da função de edição. Eu achava interessante a colega que começava a fazer edições de vídeos no Movie Maker, eu observava o que ela fazia e tive interesse de me experimentar. E aí, a partir daí, foi amor à primeira vista por vídeo, filmagem e edição no software Movie Maker, né? E aí foi passando o tempo e eu ganhei dos meus pais, porque eles viram, eu gostava muito, uma filmadora de aniversário. E com aquela filmadora, desde os meus 15 anos até terminar o curso da faculdade de dança, ela durou todo esse tempo e depois nunca mais funcionou, mas foi meu suporte para criações de coreografias na frente da câmera, para realização de videodanças, para filmes amadores com a família, videoclipes amadores.
Enfim, me diverti bastante com a filmadora e com programas de edição, que eu fui aprendendo outros programas de edição durante o tempo. Daí, no ano de 2012, eu ingressei no curso de licenciatura em dança da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu tive o primeiro contato com a arte da videodança no ano que eu entrei numa disciplina de composição coreográfica, com a professora doutora Flávia Pila do Vale, que ela apresentou as videodanças do grupo Deviate, do Diego Mack, da obra dele Paz de Corne, e outras videodanças, e eu comecei a achar interessante aquilo, mas não, em primeiro momento não cheguei a me aproximar tanto da arte da videodança, porque eu estava curtindo o início da faculdade. E aí, no ano de 2013, na disciplina de Estudos Históricos Culturais em Dança 2, com a professora e doutora Luciana Paludo, ela abriu uma roda de conversa entre os alunos, perguntando o que cada um teria mais interesse de estudar e aprofundar naquela disciplina, que fosse possível aprofundar. E eu me deu um estalo e pensei, olha, gostei da temática de videodança no ano passado, e eu gosto muito de filmar, de editar e de dançar, e eu quero descobrir mais sobre essa arte da videodança, como ela funciona. Então, quando eu explanei meu interesse para a turma e para a prof do Paludo de querer aprender mais sobre videodança, porque ainda para mim era confuso como essa arte funcionava, meu colega, que agora é amigo, Cristiano Vieira, apontou para mim e disse, vamos conversar, eu também gosto de videodança. E foi nesse ano que eu participei da minha primeira videodança Ébrios, do Cristiano Vieira. E a partir dali fui produzindo trabalho de videodança em grupo com algumas disciplinas que propunham produções de videodança. E também produzi e participei de outras mais. Daí, como eu gostei e me apaixonei muito pela arte da videodança, no ano de 2015, no meu trabalho de conclusão de curso, eu resolvi fazer a pesquisa sobre videodança, porque eu queria aprender mais sobre isso. Porque mesmo algumas disciplinas falando sobre essa arte, apenas apontavam que ela existia, falavam coisas básicas, mas não se aprofundava, não tinha também, na época, tanto material teórico sobre a videodança. A gente via mais vídeos pela internet e via, isso é videodança, mas o que caracterizava era o que me deixava inquieta. Então, eu fui orientada pela professora doutora Luciana Paludo, que ela me encaminhou para o lado da composição coreográfica para câmera, né, para videodança. Então, o título do trabalho foi a composição coreográfica para a câmera, os processos de criação para o corpo na frente e atrás da câmera. Ou seja, nessa pesquisa, eu me coloquei em duas funções. Foram criadas pela prof. Paludo duas funções e que, posteriormente, me coloquei na hora de produzir a videodança. E a primeira foi de criadora, intérprete, videomaker, que eu filmava, editava, dançava e coreografava a mim mesma, tudo sozinha. E a outra função de videodança era de coreógrafa, videomaker, que eu coreografava, dirigia e editava a coreografia filmada dos bailarinos que eu chamei para participar dessa videodança. E depois desse trabalho concluído, formação no curso de licenciatura em dança na URGS em 2015, no ano de 2017, eu ainda tinha vontade de experimentar e saber mais sobre a videodança, porque eu ficava muito inquieta experimentei essas duas funções, mas como explicar para os bailarinos, para os videomakers, para os coreógrafos, como fazer um trabalho que ajude a compreender essa relação entre coreógrafo e videomaker, pensamento conjunto, trabalho conjunto entre esses realizadores da videodança para essa arte ocorrer, né? Então, na pesquisa de mestrado, que eu ingressei em 2017 e terminei em 2019, ano passado, a pesquisa foi sobre propostas compositivas para videodança. Deixa eu só ver aqui rapidinho o título. Propostas compositivas para estabelecer relações
entre os corpos que operam na criação em videodança. Então, nessa pesquisa, eu elaborei 2 propostas compositivas que servissem como ferramenta criativa e como recurso compositivo para os bailarinos, coreógrafos e videomakers conseguirem compreender como acontece o trabalho relacional entre esses realizadores e do corpo com a câmera. Então, a primeira proposta compositiva foi prática perceptiva para um olhar atento e a segunda, vivência com a câmera, que a gente vai falar isso amanhã, no segundo dia da oficina. E aí, eu já aproveito para explicar o que vai acontecer hoje. A oficina do dia de hoje, a gente vai falar bastante sobre aspectos técnicos e poéticos da videodança, um breve histórico, de o que é a videodança, e os principais realizadores da videodança. A aula está dividida em 3 tópicos. No segundo tópico, a gente vai falar sobre tipos de movimentos e planos de câmera da linguagem audiovisual para dar um suporte de criação para vocês conseguirem pensar nas suas criações em videodança, ou talvez em formas de filmar suas videoaulas gravadas, ou também de posicionar sua câmera para filmar a aula ao vivo. E a última parte, o último tópico, vai ser sobre o planejamento de uma videodança. Eu vou falar etapas da produção de uma videodança, em como pensar em imagens ao criar uma coreografia para a câmera. E é isso que a gente vai ver hoje. E no dia de amanhã, a gente vai ver mais de forma aprofundada, sobre questões de edição de vídeos, o que compõe um editor de vídeos, como funciona, como a gente edita, como a gente pensa o que foi filmado na hora de coreografar e colocar no editor de vídeos. Todas essas questões eu vou aprofundar melhor com vocês amanhã e vou inserir essas 2 práticas que eu elaborei no mestrado amanhã com vocês, para vocês experimentarem criar para a videodança já e sair com algumas ideias. Então, vou nessa aula de hoje agora falar um pouco de teoria e mostrar vários exemplos em vídeo, certo? Então, vamos lá. Um breve histórico, tá, gente? O que é videodança? Tipos de criação em videodança. O segundo tópico, abordaremos sobre os planos e movimentos de câmera, importantes para nos ajudar a ter um suporte para criar coreografias para a câmera. E por último, o último tópico, em como planejar uma videodança. Vou explicar para vocês como é que são as etapas de uma produção de videodança, ou de qualquer vídeo, por exemplo, até de uma videoaula. As coisas que eu vou falar para vocês aqui, de linguagem técnica do audiovisual, edição, filmagem, podem servir tanto para criação em videodança, como para videoaulas que vocês forem gravar para alunos, ou coreografias que vocês queiram mostrar para o professor da sala de aula, quem é bailarino, estudante, tá? E aí, no terceiro tópico, como planejar uma videodança, a gente vai falar, além das etapas para a produção, em como pensar a dança em imagens e a prática que a gente vai fazer hoje, que se chama Prática Perceptiva para um Olhar Atento. Então, vamos lá, gente. A videodança. Vou começar por sua história antes da videodança surgir. No início do século XX, surgiu o cinema mudo, que eram aquelas imagens bem antigas, granuladas, preto e branco ou cor seca, assim, que filmavam a coreografia ou o filme, né, numa forma frontal, ou seja, assim como a gente está aparecendo aqui, tá? Como eu estou aparecendo aqui para vocês, frontal, não muda de ângulo, tá? E eles pegavam ou da metade da cintura para cima, dos diferentes planos, ou o corpo inteiro do personagem, ou do bailarino. E também, quando eles filmavam a coreografia, eles queriam dar a impressão para quem assistia o filme, né, o cinema mudo, sem som, sem trilha sonora, sem som, sem efeitos sonoros, queriam mostrar a coreografia como ela era vista no palco, por inteiro, tá?
Aí depois veio o cinema sonoro, com os filmes musicais dos anos 20, da época do Fred Astaire, deixa eu só admitir, do Fred Astaire, do Gene Kelly, acho que alguns, não sei se já viram. A gente pode eu posso até compartilhar amanhã com vocês, para vocês verem. Vários artistas dos anos 20, tá? Dos anos 20. E o que tinha de diferente do cinema mudo? Enquanto o cinema mudo filmava com a câmera estática, como se estivesse dentro de um teatro olhando um espetáculo, já no cinema sonoro, com os filmes musicais, começavam a colocar a câmera em movimento, começavam a explorar a câmera se mexendo, acompanhando a dança do bailarino. Vamos imaginar o Fred Astaire, um famoso sapateador. Eles, por exemplo, filmavam a coreografia dele com o corpo inteiro dele, tá? Não pegavam um plano, tipo, pegavam só o pé ou só a mão do Fred Astaire. Não, eles queriam manter a essência da coreografia, mostrar para o seu espectador que assistia no cinema aquele filme do Fred Astaire, ele em movimento com a câmera, certo? Mas eles exploravam um pouco mais os planos de câmera. Aí, por exemplo, aparecia assim frontal, que nem eu tô aparecendo para vocês. Aí tinha, às vezes, um ângulo mais daqui, que daí enxergavam o bailarino Fred Astaire na diagonal. Às vezes, de baixo para cima, mas era muito raro, muita exploração de planos de câmera. Tinha mais movimentos, né? Para o espectador se sentir dançando com aquele bailarino. Então, outra coisa, foi o rompimento dessa frontalidade no cinema sonoro. E com o passar dos anos, nos anos 30, 40, 50, 60 e até hoje, agora tem muito mais exploração de planos e movimentos de câmera. Por exemplo, os filmes de dança, né? O Footloose, o Dirty Dancing, o Flashdance. Principalmente o Flashdance, não sei quem já viu, quem é mais novinho, mas acredito que várias pessoas já viram aquela coreografia do final do filme, que a bailarina dança para os jurados. E lá tem vários planos de câmera. Pega ela de frente, pega ela na diagonal, filma ela na diagonal, de baixo para cima. Pega ela de baixo, saltando no ar. Vários tipos de planos de câmera. E também com movimento. Então, o que se difere também, eu acho que a partir dos anos 50, não, dos anos 60 em diante, que começou a vir os computadores e os softwares de edição, softwares de edição, né? Que aí tem um programa certinho para editar. Antes disso, tinha a edição linear, nos anos 20, no cinema mudo e no cinema sonoro. O que era a edição linear? Era o rolo do filme, que eles gravavam a coreografia, e aí eles iam montando na ordem certinha que ia acontecer a coreografia do filme, por exemplo. E ficavam cortando até os pedaços certos. Davam bastante trabalho, certamente. E depois, com o surgimento dos computadores e dos programas de edição de vídeo, começou a aparecer a edição não linear, ou seja, eu filmou lá uma cena do filme, mas eu quero só pegar essa parte da coreografia e editar agora, montar e editar agora. Depois eu monto a parte do início ou a do fim. Daí há uma escolha do que começar a editar. Não tem toda uma fixação na ordenzinha da edição. E agora saindo do audiovisual, do cinema, das regras do cinema com a dança, chegaram os anos 60 com a câmera de vídeo. Com câmera que servia como suporte para fazer vídeos experimentais, gravação de ensaios, registros de espetáculos, registros documentais para ter anexado e guardado para daqui a um tempo
acessar. Então, por exemplo, tem um coreógrafo, o Merce Cunningham, que nos anos 60 ele era muito famoso na dança contemporânea, e ele começou a se aventurar e se apaixonar pela câmera de vídeo e pela videodança. Aí que começou a videodança, com o Merce Cunningham. E aí ele começou a criar videodanças em conjunto com 2 cineastas, né? Nessa época, e foi produzindo até o tempo que ele continuava sendo artista e coreografando bailarinos. Aí, saindo um pouco agora, chegando na videodança, deixa eu só clicar aqui direitinho, gente. Os principais nomes da videodança. Eu vou falar os nomes deles, falar brevemente quem foram, e aí no próximo slide tem um vídeo apresentando cada um, tá? Então, teve a pioneira da videodança, que foi a coreógrafa, cineasta e bailarina Maya Deren. Ela começou a produzir filmes experimentais nos anos 40. Né? Era tudo ainda preto e branco. E ela começou a romper aquela coisa do cinema mudo, que era frente, né? Tudo de frente. E ia um pouquinho mais para o cinema sonoro. Mas ainda era diferente dos filmes musicais, com Fred Astaire, Gene Kelly. E ela começou a explorar essa relação da câmera com o corpo do bailarino. Ela fazia uns filmes experimentais com mais atuação e outros mais voltados para a dança. Isso nos anos 40. Depois o Merce Cunningham, nos anos 60, ele começou a dançar lá com a Maya Deren e depois ele criou seu próprio espaço, conquistou seus alunos, seus artistas e bailarinos. E ele começou a criar videodanças, como eu falei anteriormente, lá a partir dos anos 60. Depois tem a coreógrafa Anne Teresa de Kermesker, que ela fez uma obra super famosa chamada Rosas, que já era dançada em palcos e ela adaptou para a videodança. Depois a gente vai falar um pouquinho mais disso. Depois, o grupo DVH, Physical Theater, que é um grupo que também experimenta várias coisas no palco, nas cenas do palco, e colocam para a videodança, transformam em um curta-metragem de videodança, as obras dele. Depois o Wim van de Cubes, que é mais nos anos 90, com a obra Roseland. Isso tudo que eu tô falando para vocês são obras que vão aparecer no vídeo, tá? Depois o Philippe de Coufflet, cineasta francês, bailarino e também coreógrafo, que ele fazia produções de videodança e para o cinema também. E ele também vou mostrar uma obra para ele, para vocês verem umas diferenças das criações dele. E por último, assim, eu peguei os principais, tá, pessoal? A Ana Lívia Cordeiro, que foi a pioneira aqui no Brasil a introduzir a videodança com a sua obra M3x3. Então, vou mostrar agora para vocês o vídeo. Vocês façam um ok se vocês vão escutar o áudio, tá? Essa é da Maya Deren. Comecem a perceber as diferenças e peculiaridades de cada videodança que vai ser apresentada. Imagem, edição. Essa videodança agora é do coreógrafo Merce Cunningham. Lá tá ele dançando com os bailarinos.
Esse trabalho é o Rosas, da Anne Teresa de Mesca. C'était tout juste après la guerre, Esse é um clipe dans de un petit bal Condé. qu'avait souffert. Sur une piste de misère, il y en avait deux à découvert. Parmi les gravats, ils dansaient dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Esse trabalho de Wind on the Cube, Roseland. E essa é a obra do cineasta Max Eck. O nome da obra se chama Smoke, com a bailarina Sylvie Guilherme. Alessandra, Oi. estão falando no chat que às vezes não conseguem entender teu áudio quando tá o som do vídeo também. Ah, tá. Fala um Vou pouquinho mais alto, explicar. talvez. Tá. Agora me escutam direitinho? Sim. Sim, tá. Não, eu tava falando, pessoal, ali nos vídeos eu só tava elencando quais eram os realizadores de cada videodança. Então, só para recapitular, até para vocês anotarem e olharem na aula gravada depois. O primeiro vídeo que apareceu é da Maya Deren. O segundo vídeo é do Mercy Cunningham. O terceiro vídeo, acredito que seja da Anne Teresa, de Kermesca. O quarto vídeo do Wim van der Cubes. O quinto vídeo do DV8, aqueles que eu elenquei lá anteriormente no slide. E o último é um que eu não coloquei no slide, mas é bom anotar, que é o Matzek. Mat, M-A-T-S-E-K. Matzek. Deixa eu ver o chat. Ó, posso continuar, pessoal? Eu só consigo ver duas pessoas aqui, daí só preciso de confirmação. Tá. Vamos lá, então. Agora, chegando ao que é videodança, né? Já passamos pela trajetória da relação dança com audiovisual até chegar ao vídeo. Então, a videodança é uma forma de arte contemporânea considerada híbrida, por unir duas áreas artísticas distintas, que são a dança e o vídeo. E nessa forma de arte, acontece um trabalho em conjunto entre o coreógrafo e o videomaker, e muitas vezes o bailarino, né?
Só que é muito escrito sobre a videodança, os papéis do coreógrafo e videomaker. Mas o bailarino também tem um papel fundamental na criação da videodança, né? Ele pode intervir na criação. E daí, por unir essas duas áreas, o trabalho e pensamento conjunto é importante entre esses dois realizadores para que se construa a poética da videodança. Ou seja, não há uma hierarquia de funções na realização de videodança. Por exemplo, não vai aparecer nem tanto a coreografia e nem tanto os efeitos visuais e sequência de planos, movimentos de câmera. Ambos têm que conhecer, o coreógrafo conhecer o trabalho do videomaker, como é que ele atua na filmagem de coreografias, de filmes, de diversas imagens, e o videomaker compreender o espaço que o bailarino dança, né? Que ele vai capturar o bailarino que está acostumado a dançar no palco, que está acostumado a dançar para uma grande plateia, a se enquadrar nos espaços da câmera, né? Então, é uma compreensão, conversação e trabalho e pensamento conjunto entre coreógrafo e videomaker para a videodança acontecer. Então, o espaço que o bailarino dança é o espaço tridimensional. Quando ele dança para a câmera, para ser realizada uma videodança, ele passa para um espaço bidimensional, para o espaço bidimensional da câmera. Então, o bailarino também, o coreógrafo e o videomaker tem que ajudar ao bailarino a compreender esse espaço do quadro que ele vai dançar. Às vezes, num plano, a câmera vai chegar mais próxima dele, às vezes mais afastada. Então, todas as pessoas que estão envolvidas nessa criação têm que realizar trocas sobre suas experiências para que o trabalho se unifique e forme realmente essa arte da videodança, né? Que é diferente da junção vídeo e dança. Por exemplo, já vou dar esse exemplo aqui. Videodança é diferente de um registro de dança. Por exemplo, tem a filmagem de um espetáculo de balé, tá? Balé Gisele. Aí o coreógrafo contratou o videomaker para filmar o balé Gisele de vários ângulos, né? De frente, normal, visão do palco, mais para diagonal, mais próximo do palco, e uma câmera para pegar as feições dos bailarinos, né? As expressões deles. E quando vai entregar esse DVD, colocar esse vídeo, ele vai editar, colocando esses diferentes planos que o videomaker foi contratado para fazer a filmagem do espetáculo. Quando a gente assiste, a gente vê que é um registro e que tem vários planos e cortes em alguns momentos, né? Mas isso também acontece na videodança. Vários planos e cortes e movimentos de câmera. Mas o que se diferencia? A coisa principal que a gente tem que entender. Que no registro de um espetáculo editado ou de uma coreografia editada, assim, dançar por dançar ali na frente da câmera sem uma intenção, sem uma relação com a câmera, é isso. Na videodança, o bailarino dança sabendo que vai entrar em relação com a câmera, que vai dançar naquele espaço do vídeo. Já quando há um registro de espetáculo, o bailarino, quando dança no palco, ele não está pensando na forma que ele vai ser filmado, e sim em como ele vai se apresentar para a plateia, né? Então, essa é a grande diferença. A relação corpo e câmera, né? O entendimento de que uma coisa é dançar para o palco, outra coisa é dançar para a tela do vídeo, para a câmera. E também a videodança não tem uma nomenclatura, uma terminologia exata. A videodança pode ser chamada de várias formas, como o videodança, a videodança, cinedança, dança para a câmera, dança para a tela, que são alguns nomes em português, e em inglês também tem screen dance, dance for camera, video dance e choreography. E
Por isso, por essa vasta possibilidade de nomear a arte da videodança, é que a videodança não tem um conceito definido. O que a gente sabe é que tem que saber essa diferença do registro para a criação para a videodança, tá? Mas não há uma forma exata de fazer videodança. Não é uma receita e não há o certo e não há o errado de se fazer videodança. Porque a videodança é uma arte que possibilita diversas formas de criação. De o bailarino com o coreógrafo e o videomaker aplicar seu ponto de vista da coreografia para a câmera. Certo? Até aí tudo bem, pessoal? Tá. Depois eu consigo ver o chat, gente. Não estou conseguindo ver agora. Então, a videodança tem 3 tipos de criação. O primeiro não é direcionado à videodança, mas é para conseguir diferenciar os tipos de produção em vídeo com dança. Então, o primeiro é o registro em estúdio ou palco, que é aquilo que eu já comentei, né? Pode ser um registro editado do palco, com diversos planos, enquadramentos, mas não é videodança, porque não tem a relação do bailarino com a câmera. Depois, tem a segunda parte, segundo tipo de criação em videodança, que é a adaptação de uma coreografia pré-existente para o audiovisual. Ou seja, sabe aquela coreografia das cadeiras que a gente viu há pouco no vídeo, que as bailarinas dançavam aqui nas cadeiras, com diversos planos? Aquilo era um espetáculo de dança, um palco. E aí a coreógrafa resolveu transformar em videodança. Então ela teve que pensar em como planejar aquelas coreografias, né, do todo o espetáculo para a câmera. E aí entrou em conversação com o videomaker e ambos trabalharam juntos para mostrar aquela coreografia da obra de forma que valorizasse a coreografia e também mostrasse os diversos planos e movimentos de câmera. E tem as danças pensadas diretamente para a tela, que são coreografias que só existem para o vídeo. Por exemplo, o Merce Cunningham fez várias vezes coreografias que só existiram no vídeo, na videodança. Então, no momento de criação, nos laboratórios criativos, o coreógrafo com o videomaker e o bailarino já vão pensando formas de realizar um movimento pensando em imagens. Por exemplo, na videodança eu quero mostrar meu braço assim. Mas como é que eu vou mostrar esse braço? Eu quero fazer esse movimento. E como a gente vai mostrar esse movimento? Com a câmera aqui, aí aparece minha mão? Ou a câmera acompanhando minha mão fazendo esse movimento? Daí há essa negociação e combinações de como dançar para a câmera, para a tela do vídeo. Até aí tudo bem, gente? Então, vou mostrar aqui para vocês os tipos de criação, primeiramente com a obra do Philippe Decauflé, com a obra Shazam. Vou mostrar primeiramente aquele exemplo que eu falei da filmagem de espetáculo com uma edição, tá? Com diversos planos, que é somente um registro editado. E, posteriormente, a videodança dele, essa videodança que foi de palco, tá? Para vocês verem essa transição do palco para a câmera, como adaptar a videodança para a câmera. E o último, eu já mostrei que era do Merce Cunningham, mas não custa olhar mais uma vez para a gente entender a coreografia feita especialmente para a câmera. Vamos lá. Então, aqui. ሰው ይገኛል ሸበላው ሙሽራ ኩበለው ኩበለው ሙናየነ ኩበለው
የሸበሉ ጉበለ ጉበለ ኧረ እኔስ ናፍቆኛል ጉበለ የሸበሉ ወጣት ጉበለ ኧረ እኔስ ናፍቆኛል ጉበለ ሰው በሰው ይገኛል ሸበላው ሙሽራ ጉበለ ጉበለው ሙናየነ ጉበለ መገን መገን አብሮ አደግ ልጅ እንደነ ከጋናዬ Então, esses foram os tipos de criação em videodança e eu vou mostrar mais alguns exemplos daqui do Rio Grande do Sul, tá? 2 trabalhos meus, com um individual e um com 2 bailarinos, e o outro trabalho de outro coral que foi bailarino aqui de Porto Alegre. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, olha só. A videodança adaptada do palco para câmera, tá? Vamos pensar no solo da Esmeralda, do balé Esmeralda. Aqui na fotinho, não sei se vocês conseguem enxergar, ela tá com o pandeiro da Esmeralda fazendo a pose do início. E aí, por exemplo, essa bailarina dança no palco esse solo e ela pensa, eu quero fazer uma videodança com esse solo. Como eu vou filmar isso? Daí ela pensa, se eu fizer esse movimento aqui, como é que vai aparecer? Quando eu fizer isso, aparece só minha mão com o pandeiro, segurando o pandeiro? Quando eu faço assim, aparece todo o meu corpo ou só da cintura para cima? Então, vai pensar nesses diversos planos e formas de filmar essa coreografia diferente do que é visto no palco, por exemplo. Mas também tem outras possibilidades na videodança que não é somente usando o corpo de um bailarino na frente da câmera. Há outras possibilidades, principalmente com a música do solo da Esmeralda. E eu vou mostrar aqui para vocês a videodança Pas de Corps, do Diego Mack, que ele faz a videodança dele conforme o ritmo da música e os cortes bem direitinho nos acentos da música. Uma videodança com corpos pipocas. Vou mostrar para vocês aqui.
Legal, né, gente? Bem diferente. Não são bailarinos, mas são pipocas bailarinas. Muito legal. Agora, eu vou mostrar para vocês uma das videodanças que eu criei no meu TCC lá, para finalizar o curso de dança. Que eu me coloquei na função de criadora, intérprete, videomaker. Ou seja, eu era a bailarina do vídeo, a coreógrafa do vídeo, a videomaker do vídeo e a editora. Então, eu fiz essa videodança toda sozinha no campus Exefid da URGS. Acredito que muitos de nós agora, na pandemia, estamos nessa função de criador, intérprete, videomaker. E eu filmei no campus Exefid da URGS, num cercado, que é de jogo de dardo lá. E só para falar para vocês como é que era mais ou menos a ideia da videodança, era inspirada em movimentos corporais de um cavalo dentro de um estábulo e ele decidindo se ficava naquele lugar ou saía. Por isso o nome Indecisão. Vou mostrar para vocês. Essa videodança eu filmava várias vezes até acertar a sequência de um plano, depois repetia tudo de um outro, depois tudo do outro, depois afastar. Deu bastante trabalho. A única ajuda que eu tive foi minha irmã bem longe, eu dizia, fica bem longe, só gritando ao fundo. Tá passando gente, porque ali no campus Exefid, muitas pessoas gostam de dar a volta lá pelo campus, caminhada, corrida. Então, às vezes, eu tinha que parar a sequência da coreografia para esperar as pessoas passarem. Foi trabalhoso, mas foi bem gratificante fazer esse trabalho. Agora, gente, a próxima videodança... Opa! Eu fiz com os bailarinos Daniel Aires, o prof aqui do Bento em Dança Online, que deu também as oficinas de videodança. Não sei se alguém aqui já fez as oficinas dele. E com o Felipe Rezende, o bailarino Felipe Rezende. E nessa videodança, na anterior, a Indecisão, eu prezava muito pela continuidade da coreografia na mudança de planos. Nessa coreografia, tinha bastante improviso, algumas sequências coreográficas elaboradas pelos bailarinos
E a ideia da videodança boomer era o boomerang do Instagram. O efeito boomerang do Instagram, o boomerang, o disco boomerang, aquele assim, de brincar, de jogar, e o boomerang, aquela frase de a ideia de tudo que vai e volta. Então, tudo isso se mesclou na temática dessa videodança e a gente se inspirou nisso devido à forma que a gente filmou a videodança. A gente queria participar de uma mostra de videodança vertical, tudo filmada na vertical, como se fosse filmada de celular. Foi filmada numa câmera semi-profissional, virada assim, como se fosse um celular. E aí, a edição, nesse momento, todas as videodanças são importantes, a edição, mas nesse momento, a utilização de efeitos de reverso e continua, movimento natural, movimento normal, e o efeito boomerang foi bastante presente e forte a parte de edição. Então, vou mostrar para vocês como foi esta videodança. Depois desses trabalhos, também participei da videodança de mestrado criação do Daniel Aires também, a Alegoria do Veado Ferido. E
Posteriormente, o Felipe participou de uma videodança que eu realizei no mestrado. Depois vou falar um pouquinho sobre. Aqui agora a gente vai entrar nos tipos de planos e movimentos de câmera. Vou deixar aqui paradinho só a ilustração de exemplos do macro ao micro de planos, os tamanhos dos planos de câmera. Do plano geralzão até chegar o close-up, né? Ou detalhe. Também tem os diferentes ângulos, direções de filmagem, plongé, contra-plongé. E aqui mostra na figurinha azul um geral assim de angulações conforme o corpo da bailarina. Ó. Depois no vídeo gravado podem pausar e tirar um print. Ou agora. Daí aqui eu botei um quadro falando sobre cada plano de câmera. Eu vou mostrar um vídeo que eu mostro imagens de filmes de dança e videodanças explicando cada plano e movimento de câmera, tá? Não precisamos se preocupar aqui em anotar as coisas agora. Mas, basicamente, o plano de câmera é o que a câmera vê. O que eu quero mostrar a partir daquele plano da minha coreografia. Certo? Se eu quero um plano geral, mostrar o todo, ou um plano plongé, a câmera aqui de cima, me pegando da cabeça até embaixo, ou um plano close-up, só o meu rosto, daí tem essas diversas possibilidades, né? Eu vou passar só para a gente conseguir ver o vídeo a tempo. E os tipos de movimento de câmera, tem a panorâmica, o traveling, o plano sequência, o zoom, e são os deslocamentos que a câmera vai fazer pelo espaço, acompanhando o bailarino ou parada no seu próprio eixo, como a panorâmica, e filmando o que tem ao redor. Várias possibilidades, ou o zoom, por exemplo. O zoom é feito daí pela manipulação da lente da câmera, tanto do celular, assim, arrastando, ou da lente de uma câmera semi-profissional ou profissional. Traveling vai para lá e para cá, para frente, para trás, ou para cima e para baixo. E o plano sequência está dentro do movimento de câmera, mesmo que tenha o plano ali escrito, porque ele é uma filmagem de uma coreografia que não possui corte, mas tem uma relação com a câmera, se a gente está falando de videodança. Esses planos e movimentos de câmera que eu estou mostrando para vocês são da linguagem técnica do audiovisual. Eles servem para a gente como um suporte para a criação, mas a gente não precisa se prender e ficar fielmente dentro dos padrões, dos planos e movimentos de câmera da linguagem do cinema, tá? Isso é só para nos dar uma ferramenta para a criação de videodanças. Vocês podem explorar diversas outras maneiras de filmar, né, a videodança. Então, vou mostrar aqui para vocês uma explicação de cada plano e movimento de câmera. No plano geral, a câmera vê todo o ambiente onde está o objeto de ação. Já no plano aberto, o tema ou o personagem já ocupa uma parte maior da imagem, porém ainda se percebe uma relação com o ambiente. No plano americano, os personagens são visualizados até um pouco acima dos joelhos. No plano conjunto, ocorre a combinação de um personagem com um objeto, ou pela combinação de mais de um personagem em cena. Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière. No plano médio, se apresenta o personagem até um pouco acima da cintura, permitindo que o espectador se aproxime mais dele. No plano fechado, que é conhecido como o primeiro plano, mostra o personagem dos ombros até o alto da cabeça, possibilitando ao espectador penetrar nas emoções e nos dramas internos dos personagens. No plano close-up,
a câmera mostra apenas o rosto de um personagem, expondo totalmente seus sentimentos. No plano detalhe, que é também conhecido como primeiríssimo plano, é utilizado para mostrar detalhes significativos de um personagem ou de um objeto. Já o plano subjetivo, quando relacionado com a câmera, são os olhos do personagem, fazendo com que o espectador veja o que ele vê e sinta o que ele sente. O plano plongé significa mergulho, ou seja, é como se a câmera fosse dar um mergulho de cima para baixo no objeto ou personagem. Posicionar a câmera em plongé dá a sensação que o personagem está inferior. E no plano contra-plongé é a posição inversa ao do plongé, dá a sensação ao espectador de superioridade em relação à câmera. Na panorâmica, a câmera gira em seu próprio eixo, paralelo ao plano que está gravando. A panorâmica pode ser feita no sentido horizontal, de um lado para o outro, ou no sentido vertical, de cima para baixo, ou vice-versa. Há também a panorâmica invertida, tanto na horizontal como na vertical, que daí quem se desloca é a câmera, mantendo seu eixo fixo no objeto ou personagem. E no movimento de panorâmica, a câmera também pode girar em torno do objeto ou do personagem. Então, partindo agora para como planejar uma videodança, vou falar rapidamente aqui etapas básicas da produção. Então, a gente começa a produção de uma videodança pensando na pré-produção, ou seja, começa no campo das ideias do que quer mostrar para a câmera, do que quer dançar para a câmera. Pode ter uma inspiração a partir de um movimento, a partir de uma coreografia que a gente gosta, pode ter uma inspiração na música, a partir de uma música. Pode ter várias inspirações para a gente começar a pensar numa temática de videodança. A videodança pode ter uma narrativa ou não, ela pode ser mais não tendo uma história, como tem os balés, espetáculos de balé clássico, balés românticos, que tem toda uma historinha. E pode ser de forma mais episódica, assim, mostrando partes do corpo, né, direcionado à coreografia mesmo, sem uma narrativa. E aí, a partir dessas concepções de ideias, definida a temática, a gente começa a escrever o roteiro, pensando em escrever por imagens. Por exemplo, ou eu posso escrever imagens pensando, eu quero fazer esse movimento de braço aqui, indo em direção à câmera, e afastando, e aí a câmera pega meu cotovelo indo para lá, por exemplo. E aí eu posso escrever isso, e o nome do plano, ou a forma como eu vou filmar, ou já testar com a câmera do celular mesmo possibilidades de filmar a coreografia que vocês querem dançar para a câmera, seja ela que já existe, ou uma feita especialmente inédita para a câmera. Depois disso realizado, do roteiro, tem que começar a pensar em aonde eu vou fazer isso, a locação.
quem vai ser meu videomaker, o bailarino do vídeo, se eu for o coreógrafo, né? Agora, se eu for o videomaker, quem vai ser o coreógrafo dessa obra que eu quero fazer, quem vai ser o bailarino. Então, para se unir, trabalhar conjuntamente e também pensar em como vai pedir autorização para essa locação, se caso tiver um espaço público ou de muito uso, como vai proceder a esse uso do espaço. E também, nos tempos de agora, a gente é nosso coreógrafo, nosso videomaker. Então, a gente basicamente dança em casa, no lugar que a gente estiver. Então, até o planejamento fica mais fácil de fazer, mais simples, sem muita correria, porque a gente, por enquanto, não pode ir para muitos lugares, ficar com muitas pessoas, bailarinos, coreógrafos, videomakers, todo mundo em relação ainda. Enfim, depois dessa etapa vem a produção, que a gente coloca em prática a gravação de tudo que a gente elaborou, dos planos, movimentos de câmera, o que a gente testou com a nosso celular, ou câmera semi-profissional, profissional. É a hora de colocar em prática tudo que foi pensado. E até no momento da produção, acontece de a gente escrevi um movimento com tal plano, e a gente testar e não gostar. De ver, não, mas eu acho que tem outra possibilidade de fazer isso. Às vezes o coreógrafo e o videomaker estão trabalhando nisso e ver que dá para sair um pouco do projeto, né? Não precisa ficar super fixo, né? Mas aquilo serve como base, o roteiro e o planejamento. Mas as coisas podem sair dali do que está escrito e até ser melhores do que foi planejado. Depois vem a pós-produção, que daí é o momento de, antes editar, da gente olhar todo o material bruto, todos os vídeos que foram gravados, dos diversos planos e movimentos de câmera, e colocar para montar. Depois de selecionado, primeiro seleciona os vídeos que vai querer usar, e aí começa o processo de montagem no editor de vídeos. Ou seja, a montagem é unir as partes que mais gostou e quer que apareça nessa videodança, ou nessa videoaula gravada também, dá para servir para isso também, e selecionar e ir cortando até ver as partes definidas. Aí sim, depois da montagem vem a edição. A edição é aplicação de título, de créditos, se caso tiver legenda, colocar legendas, ajuste de cor, de brilho, contraste, aplicação de efeitos sonoros ou efeitos visuais nessa videodança, aplicação da música ou dos sons que estão ali já que foram gravados pela câmera já, ou que vocês vão procurar na internet que possa ajudar vocês a dar a impressão que vocês querem na sua obra. Até aqui tudo bem, pessoal? Aí depois disso, depois de tudo elaborado, a finalização, que é a renderização, e tá prontinha a videodança. Aí aqui, basicamente, falando de novo, a estrutura. O roteiro, que é a ideia, a estrutura da videodança, anotações, planejamento, escrever ou pensar por imagens, testando com a câmera. Direção. Planilha de direção, quem irá dirigir os bailarinos e operar a câmera, se o coreógrafo vai ser o videomaker ou se o videomaker também vai ser coreógrafo, daí as funções que vão ser exercidas nessa videodança, quem vai fazer o quê, das pessoas que vocês convidam para participar da obra. Operador de câmera, quem fica encarregado do registro das ideias para a câmera. Produção, que influencia diretamente na estética do filme, responsável pela realização do vídeo na prática, como as locações, ou pensar o horário e momento que aquilo que vocês procuraram de lugar vai estar disponível, e ver o que precisa para dar tudo certo na hora da filmagem. E, por último, a edição de vídeos, que é a montagem, edição e finalização da videodança.
inserção da trilha sonora, efeitos sonoros, textos, títulos e efeitos especiais. Isso aqui depois vocês podem tirar um print ou pausar quando estiver disponível. Roteiro. Então, antes de gravar tem que ter o roteiro principal. Iluminação, super importante. Antes da gente começar a filmar, já pensar como vai ser a iluminação. De luz natural ou dentro de casa, mas como é que vai ser essa iluminação? Com muita luz, pouca luz? Ou se alguém tiver como ir para um palco e usar os holofotes também, as luzes do palco, como vai ser essa iluminação? Porque, assim, quanto mais luz, melhor. Depois de ajustar a imagem, a cor, o brilho, o contraste e todos esses fatores. Se filmar a videodança com pouca luz, o que pode acontecer é ter muito granulado e isso interferir na imagem, na qualidade de imagem. Mas se essa for a proposta também do pouca luz e não ter problema no granulado, também é uma opção. Som pode ser direto da câmera, o que está sendo captado pela câmera, o som dos movimentos do bailarino, dos barulhos em volta, ou externo, com a aplicação de efeitos sonoros. E, por fim, a edição, que a gente já comentou. Daí, no planejamento da videodança, a questão de pensar a dança em imagens. Aí eu vou mostrar aqui rapidinho um teaser de 1 minutinho do que eu fiz no mestrado com alguns bailarinos, com 4 bailarinos, para a criação da videodança Encontros. Essa videodança é um curta-metragem de videodança que eu produzi com esses bailarinos como trabalho final da dissertação de mestrado. E, primeiramente, a gente fez uns 3 ensaios, uns 3 laboratórios criativos, onde eu apresentei a temática para eles, que eles iam representar arquétipos que estão presentes na sociedade. Basicamente, a obra fala sobre uma terapia de grupo, daí o terapeuta se chama mediador, tem a personagem que é um arquétipo da ansiosa, a outra é a incompreendida e o outro personagem arquétipo é o distraído. Então, depois de apresentar todas essas ideias que eu tive, eu vim com uma célula coreográfica para cada um, conforme eu pensava o personagem, e a partir daquilo eles davam continuidade e já começavam a pensar, já dava ênfase para eles a pensarem, a coreografar pensando em imagens. Por exemplo, meu personagem ansiosa vai fazer muitos movimentos travados e frenéticos e nervosos. Como é que eu vou fazer isso pensando em filmar? Né? Como é que eu vou filmar? Então, no caso dessa personagem, a bailarina pensou, bom, a ansiedade para mim remete com a câmera em plano sequência, ou seja, não para de me filmar, não corta. Eu quero ser filmada assim. Então, a gente combinou essa forma de filmar com outras partes que eu tinha pensado para a personagem. E outros já tinham outras variações de planos de câmera, tinham mais fotos. E aqui, então, nesse vídeo, só para esboçar mais ou menos para vocês como é que é esse pensamento da dança em imagens. Coreografar para a câmera pensando como vai filmar. Aqui vão aparecer os bastidores dos ensaios, das filmagens e um comparativo do que estava acontecendo nos bastidores e o que estava sendo realmente filmado. Não tem som, tá, pessoal? Todas essas imagens que estão aparecendo a gente testou e combinou. Essa parte do vídeo mostra eles realizando as propostas compositivas que eu elaborei para uma compreensão, uma experiência corporal de como funciona o trabalho relacional entre coreógrafo e videomaker. Depois eles pegaram a câmera e testaram movimentos. Um comparativo.
Essa é a personagem ansiosa em plano sequência, por exemplo. Isso distraído em vários anos. Também participei dessa videodança brevemente. E os bailarinos também operaram a câmera, tinham essa função. A ideia era todo mundo se envolver na elaboração da videodança. Então, assim, temos 8 minutos e eu ainda queria dar uma prática, mas agora eu quero conversar com vocês. Eu vou tirar aqui, stop. Tá, agora eu consigo ver as pessoas. Nem consegui ver o que estava escrito no chat. Pessoal, o que vocês me digam sim ou não? Eu não consigo ver todo mundo nos quadradinhos, tá? O que vocês preferem? Fazer rapidinho, só que daí vai se estender um pouco o tempo da aula, tá? A primeira prática, ou preferem amanhã, quando a gente falar sobre edição de vídeo, logo após falar um pouco da edição de vídeo, a gente aplicar e já fazer as duas práticas, uma seguida da outra. Só saber, assim, que fica melhor para vocês, porque eu acho que alguns têm que sair, né? Não sei, por causa do tempo. Amanhã, ótimo. Também prefiro, senão é muita informação. Com mais tempo. Tá bom. Vamos deixar, então, para amanhã, pessoal. Eu quero agora aproveitar esses minutinhos só para ter uma breve conversa com vocês conversarem comigo, falarem as suas impressões, perguntas, dúvidas, que eu não vou conseguir ler e responder todo mundo aqui no chat. Temos 5 minutinhos. Vamos ver daí como fazemos aqui. Quem quiser pode ligar o seu microfone, Bárbara, isso? Sim. Tá. Eu vou liberar aqui. Tá. Quem quiser perguntar alguma coisa, compartilhar uma experiência com videodança, se é o que pensava, se era o que não pensava. Eu não sei se a Iena quer perguntar primeiro, se você quiser, depois eu queria falar um pouquinho. Pode perguntar. Então, eu queria agradecer a oportunidade, achei muito rico todas as informações que você me trouxe, Alessandra. Gostei muito da troca também com toda a equipe, toda a turma aqui. Acho que eu já produzi 2 videodanças, e é difícil a gente colocar coisas em palavras quando a gente não sabe muito o vocabulário das coisas. Então, foi bem rico para isso, para a gente aprender o vocabulário das coisas, porque foi tudo meio de repente, né? Assim como a pandemia, então a ideia surgiu de repente. E aí foi tudo muito prático, nada muito teórico, assim. Então a gente vai apanhando aí, né? Tomando caldos da vida, das ondas da vida, mas a gente vai aprendendo e acabou saindo depois. Se você quiser ver também o que eu produzi, ficaria super feliz com feedbacks. Não sei como é que a gente pode fazer para eu te mandar isso, mas... fiquei muito, assim, foi muito rico saber todos esses vocabulários das coisas e também refletir sobre isso, né? Sobre como criar um roteiro e coisas que auxiliam para a gente planejar realmente e fazer tudo acontecer mais, como eu posso dizer, fluido, mais gostoso, as ideias fluindo mais e coisas vão puxando outras ideias, né? Pensar nessa coisa de movimento de câmera e planos também é muito importante, muito interessante. Não tinha parado para pensar nisso. É complicado a gente em casa, né, pensar nessas coisas de movimento de câmera. A gente está muito sozinho, então a gente acaba fazendo tudo ali no tripé, apoia o celular em algum lugar e vai, né? Mas é isso que eu queria falar. Muito obrigada. Muito obrigada. Júlia? Isso, né? Obrigada. Pode chamar de Gil. Gil, obrigada pelo feedback. Pessoal, se vocês quiserem trocar comigo mais informações antes da aula de amanhã, eu vou botar meus 2 instas. Mas assim, eu vou explicar. Um é pessoal, o outro é artístico, que eu falo sobre videodança e mostro os trabalhos, tudo que eu fiz e produzi,
Enfim, eu vou escrever aqui, tá? Aí quem quiser anota. Deixa eu ver. Arroba carte. Vou escrever. Cadê o arroba? Arroba acarte. Aí tá escrito a Carte, Criações e Videodanças, e o meu, pessoal, é Alessa Kircher, com CH. Isso. Aí quem quiser. E também, já aproveitando o ensejo, tem as videodanças, principalmente a recente que eu fiz com esses 4 bailarinos, a curta-metragem de videodança, no YouTube, que é a Alessandra Kircher. Isso. Ale, eu acho que você pode ter mandado em privado para alguém, não sei se você mandou no chat, que não chegou nada aqui. Ué, mandei. Bom, foi pro privado. Sim, mandou em privado para mim, porque Tá. a última mensagem foi minha em privado para você. Verdade. Tem como abrir, será? Mas assim, ó, pessoal, quem assim, mandar para todos, a organização manda para todos ali pra gente. Isso, perfeito. Não, e daí vocês podem compartilhar comigo seus trabalhos. Isso, obrigada. Já estou mandando aqui. Obrigada. Aí anotem, pessoal. O Alessandra Kircher é o YouTube, tá, gente? Não coloquei ali o YouTube, mas é o YouTube, tá? Com os trabalhos, tudo. Quem mais quer falar, gente, nesse tempinho? Eu acho que a Iana, né? A gente perguntando sobre festivais de videodança. Sim, tem. Antes da Iana, então. Tem o Festival Dança em Foco. Tem o MIV Dança. Tem vários. É só vocês colocarem hashtag no Instagram, vocês encontram esses festivais que acontecem tanto lá fora, internacionais, quanto aqui no Brasil. Podem escrever hashtag videodança, hashtag screen dance, todas essas nomenclaturas que eu descrevi num dos slides, tá? Também tem um agora em Santa Maria, que é o FIP, Videodança, que surgiu esse ano, mas já foram as inscrições. E, enfim, vou falar sobre programas de edição, sim, daí vou dar dicas de programas gratuitos para computador e para celular, para facilitar a vida de vocês, tá? Mas se alguém tiver, não sei se alguns já têm editor de vídeos no computador, melhor ainda, para vocês conseguirem se organizar quando forem criar. Mas eu vou passar para vocês tudo, não se preocupem, fiquem tranquilos. A Iana queria falar? Oi, tudo bom? Oi. Primeiro, eu queria que tu, se pudesse me responder, qual o nome da obra que você colocou como exemplo de Ellen Mirren, eu acho, que é com uma mesa cinza num palco. A bailarina de vestido azul e trança? Eu acho que sim, isso. Tá, vou escrever. Tá bom. E eu queria compartilhar do pensamento da Júlia, eu vou chamar de Júlia. Eu sou aqui da Paraíba e aqui na universidade eu participo de um projeto chamado Contém Dança Z, que é um projeto de videodança, projeto da universidade. E aí eu me sinto um pouco, às vezes, com muita dificuldade de organizar meus pensamentos para repassar, tanto para o videomaker quanto para o bailarino e tudo mais. E na quarentena, com esse isolamento e estamos, enfim, em casa, minha dificuldade era muito dessa, de organizar o pensamento em termos técnicos, em vocabulário e passar para outra pessoa, por exemplo. Às vezes minhas irmãs, elas me filmavam e aí é difícil tirar da minha cabeça para passar para elas compreenderem melhor o que é que se passa na minha cabeça, qual o formato que eu quero e tudo mais. E aí hoje realmente fez uma limpeza na minha cabeça de como eu consigo roteirizar, organizar, principalmente para passar para outra pessoa, para ela compreender melhor o que é que se passa na minha cabeça. Porque Claro. Para mim é muito difícil organizar e a pessoa entender mais ou menos como eu imagino, enfim, e ter toda essa organização, eu acho que é muito importante e eu queria agradecer muito, 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 muito de verdade, porque me deu muita luz, assim, de como eu posso organizar melhor essas coisas, sabe? Sim. Não, por isso que eu falo, a linguagem audiovisual, a gente saber os planos de movimento de câmera são super importantes, né? Mas a gente não precisa se prender a isso.
mas serve como suporte, porque a gente pode criar outras possibilidades. Obrigada, Iana, pelo feedback. Alguém mais? Você colocou o nome da obra que eu Sim, pedi? é Matzek Smoke. Matzek é o produtor da videodança e o Smoke é o nome da videodança. O roteiro... É verdade. O skatebook ajuda. Alguém mais? Eu queria então comentar, Alessandra, muito legal. É muito bacana quando a artista, né, mostra o que fez, porque sabe exatamente os passos e ajuda a todo mundo a pensar como que eu soluciono, né, como eu transformo uma ideia num vídeo dança, né? E isso é muito perfeito. Parabéns primeiro, né? Parabéns pelo evento, pela aula, por tudo. E um pouco assim da minha experiência, como eu sou das artes visuais também, sou fotógrafa, esses planos da câmera, né, quando tu vai gravar, sim, isso é muito interessante de pensar o próprio bailarino gravando. E esse exercício que tu fizeste no teu mestrado é muito interessante para a gente pensar não só em termos de quarentena, mas cada vez mais o bailarino. E eu acho que isso é trazido um pouco do teatro também, que no teatro se faz tudo, é produção, é iluminação, é direção, enfim, tudo. E eu fiz alguns trabalhos com outros artistas onde eu também dançava. Tanto foto performance, quanto vídeo performance, quanto vídeo dança. E isso é muito interessante, assim, porque daí rompe, né? Rompe esses papéis, porque assim, cada um fazendo o seu trabalho muito direitinho, redondinho, é interessante, é perfeito tecnicamente, mas quando tem esse borramento dos limites e tu atua dirigindo, dançando, coreografando, gravando, a arte fica de fato híbrida e possibilidades, né? De cada vez maiores, até para o campo de atuação do profissional em dança, que eu acho que é emergencial, né, isso. Eu acho que necessário. E muito obrigada pela aula. Eu que agradeço a presença de todos vocês. Fiquei muito feliz com os feedbacks. Obrigada, Lu. Eu que agradeço. Alguém mais? Para finalizar, alguma dúvida, alguma pergunta? Eu não estou conseguindo. Aqui. Tá. Acho que é isso, mas é bem isso que a Lu falou também, dessa hibridez que a videodança possibilita. É por isso que eu sou apaixonada por videodança, porque essa possibilidade de estar em diferentes funções. Se colocar nessas diferentes funções. Às vezes a gente pode querer só ser videomaker e ter um coreógrafo e um bailarino para trabalhar junto com a gente, ou só ser coreógrafo, ou ser o bailarino, ou ser tudo junto e misturado, que agora a gente é, na maioria das vezes. Então, né, a gente agora tem que se virar e eu espero que eu tenha contribuído bastante com essas informações. Que bom que vai ficar gravado, vocês podem pausar, olhar 1000 vezes para deixar tudo certinho nas suas criações. Vê se você vai mandar. Pode mandar minha primeira aula, fazer o quê? Hã? Não, desculpa. Achei que estivesse com o microfone desligado e eu falando com. Então é isso, gente, eu acho. Se alguém mais quiser, acho que amanhã a gente fala sobre edição mais a fundo, como eu falei, e aplica as duas práticas. Alessandra, não sai, porque eu preciso falar contigo, tá? Claro. Então, valeu, pessoal. Adorei. Nos vemos amanhã na próxima aula da Alessandra para continuar com esse conteúdo maravilhoso. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Até amanhã. Até. Espero vocês.